Olha só, o Trump convidou o Flávio Bolsonaro para ir na Casa Branca, hein? Olha que coisa, meu amigo. O pessoal da esquerda tá apavorado. Ah, o Globo aqui, olha como é que o Globo noticia. Em meio à crise convocada, só na cabeça da Rede Globo que tá tendo uma grande crise convocada, só na testa desse pessoal que eles estão achando isso, né? Flávio vai viajar aos Estados Unidos para tentar encontro, tentar encontro com o Trump. O Trump convidou o Flávio, meu amigo. O Trump pediu pro Flávio lá falar com ele, conversar com ele, né? Aqui, no pessoal do Metrópole, o Igor Gadelha tá parado. Como assim? O Flávio tem que estar preocupado com o Vorcaro, não pode estar viajando. Aqui, ó, Flávio terá encontro com o Trump na Casa Branca. Segundo auxiliares de Bolsonaro, o convite partiu do Trump na Casa Branca, teria partido dos norte-americanos. É lógico que foi, porra. O Trump é aliado dos Bolsonaro, evidentemente que foi, né? Então tá, é muito engraçado esse pessoal. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Petista Raivoso e Gago, Timecop e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Aqui o ponto é esse: o Trump convidou o Flávio Bolsonaro para ir na Casa Branca. O pessoal da esquerda tá o marara, né? Porque ele convidou depois do Lula. Evidentemente, o Trump dá mais importância para o Lula, e ainda o fato de ter falado com o Lula antes meio que anula qualquer coisa que o pessoal do Lula pudesse falar para criticar o Flávio, né? Veja, vamos supor que o Lula não tivesse ido na Casa Branca conversar com o Trump alguns dias atrás, né? Que não resultou em nada aquilo ali. Vocês viram que não teve nada daquilo ali. O Lula saiu correndo da Casa Branca para dar a coletiva de imprensa dele lá na embaixada, porque queria inventar um monte de coisa, sendo que não teve nada de sucesso ali. Mas vamos supor que tivesse um encontro com o Flávio sem ter um encontro com o Lula. O que o pessoal do Lula ia fazer aqui no Brasil? Tá vendo? O Flávio foi entregar as terras raras pro Trump. O Flávio foi lá falar com o Trump. O Flávio é ligado ao Trump, não sei o que lá. Tem que votar no Lula pro Lula. Soberania! Soberania! Aquelas papagaiadas que a esquerda gosta de fazer. Mas agora eles não podem fazer isso. Por quê? Porque o Lula estava lá com o Trump há 3 dias atrás. Há pouco tempo atrás o Lula foi lá falar com o Trump justamente, né? Ou seja, meio que anula a coisa, né? Se o Flávio, se conversar com o Trump é a mesma coisa de se aliar ao Trump, então o que o Lula foi fazer lá também é a mesma coisa, né? Com a diferença que o Flávio pode ir num ambiente muito mais claro, muito mais aberto, né? Pode fazer entrevista na Casa Branca. O Flávio fala inglês, né? Fala inglês bem inclusive, né? Isso já mostra uma distinção realmente em relação ao Lula. Então, uma excelente notícia isso. É lógico, tem outras vantagens também para o Flávio, que, aliás, não deixa de ser similar ao do Lula, tá? Que é a vantagem de quebrar o ciclo de notícia, né? Você lembra? O Lula aproveitou esse convite do Trump feito através do Wesley Batista, né, para ir para os Estados Unidos e coisa e tal. O Lula aproveitou para quebrar o ciclo de notícia que era a questão da derrota do Messias, né? Se falando muito sobre a derrota do Lula, o Lula perdeu tudo no Congresso, não conseguiu emplacar o Messias e não sei o que lá. Então o Lula ter um encontro com o Trump acabou meio que tirando ele desse foco negativo. E aparentemente isso aqui vai fazer o mesmo efeito para o Flávio, né? Já não teve tanto efeito assim para o Flávio a questão dessa conversa com o Vorcaro. Como eu falei para vocês, o pessoal achava que ia ser muito pior, né? Os jornais no Brasil continuam insistindo que não, que o Flávio, acabou o Flávio, já era, sem lógica nenhuma. Mesmo que, por hipótese, essas pesquisas revelem de fato uma queda aí de 6, 7 pontos percentuais do Flávio, isso é uma coisa perfeitamente recuperável até a data da eleição. E mais do que isso, como eu falei, não mudou nada essencialmente nessa disputa eleitoral. O Flávio vai continuar indo para o segundo turno, por quê? Porque a base bolsonarista é muito grande. Ah, mas o Zema cresceu, mas o Renan cresceu. Pô, foda-se, cresceu para 10, 20%, que diferença faz? O Flávio vai continuar indo para o segundo turno contra o Lula. E aí a grande questão é o que vai ser nesse segundo turno do Lula, e o que vai dominar nesse caso é a rejeição ao Lula, como eu já falei, né? Então é uma boa medida, não há uma indicação de exatamente qual é o tema que será conversado lá, que ó, Donald Trump convidou Flávio Bolsonaro para visitá-lo na Casa Branca na próxima semana. O presidente americano pretende abrir uma interlocução direta com o pré-candidato da direita brasileira, depois de ter se reunido com Lula há 2 semanas. Ou seja, ele está ligando uma coisa a outra, ele está conversando com todos os candidatos da eleição do Brasil esse ano, né? O que está correto do ponto de vista da visão americana, né? Eles têm que ter um relacionamento com o Brasil é um país relevante dentro da América Latina, não é uma coisa super preocupante, super crítica, mas é relevante, né? Segundo a apuração do site, a pauta do encontro envolveria novas frentes da parceria bilateral no combate ao crime organizado.
Lindo. O Lula não quis falar sobre decretar o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, como organizações criminosas. O Flávio vai poder ir lá e falar na imprensa americana sobre isso, né? Colocar esse parâmetro como o desejado. E é algo que o brasileiro quer também. O brasileiro não gosta do primeiro comando da capital, não gosta do Comando Vermelho. O brasileiro típico quer que seja decretado como organização terrorista mesmo, né? Investimento na exploração de minerais críticos e a retirada de tarifas sobre exportações brasileiras. O convite demonstra que o atual governo americano pretende manter as portas abertas com quem quer que assuma o Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro de 2027. Só tem um erro aqui, que a partir do ano que vem, a posse, acho que é no dia 5 ou no dia 7 de janeiro, alguns dias depois do dia 1º. Eles mudaram isso justamente porque a posse no dia 1º acabava prejudicando, porque o pessoal queria comemorar o Réveillon e aí não podia ir para Brasília para posse, então eles mudaram a posse para alguns dias depois do dia 1º, né? Mas isso aí é só detalhe, né? Para Flávio, a deferência tende a impactar positivamente sua candidatura. Uma foto com o presidente americano será bem recebida na Faria Lima e entre aliados, e também serve para distrair a imprensa da questão toda e da polêmica aí do Dark Horse, né? No encontro com Trump, naturalmente, o senador terá a oportunidade de denunciar a perseguição à direita no Brasil e o processo ilegal de condenação do seu pai e de ex-ministros e de milhares de patriotas com relação à eleição petista em 2022. Então, assim, tem um mundo de possibilidades do Flávio conversar com o Trump lá nos Estados Unidos, e certamente é uma coisa que vai repercutir bem e que o Lula não vai conseguir usar contra. De novo, se tivesse o encontro do Flávio agora, sem ter o encontro do Lula antes, o Lula ia poder jogar essa, tá vendo? O Flávio tá vendendo as riquezas do Brasil e não sei o que lá, não sei o que lá. E ele não pode falar isso, porque ele teve lá também, conversou também com o Trump do mesmo jeito, falou sobre minerais críticos e a coisa toda. Então o que o Lula vai falar dessa vez, né? E, bom, aí é engraçado só ver a notícia. Para você ver como é que uma coisa positiva, é só você ver que o Globo não gostou. O Globo ficou chateado. Ai, doeu! O pessoal do Globo aqui, a senhora Luísa Marzulo, tá aqui, ó. Em meio ao desgaste provocado pela crise envolvendo o banqueiro Daniel Vorcar, o Flávio Bolsonaro deve embarcar para uma viagem aos Estados Unidos na próxima segunda-feira. O objetivo da viagem é tentar uma agenda com o presidente norte-americano e Trump. O que eles estão querendo dizer aqui? Que eles vão tentar boicotar essa parada. Eles vão tentar impedir esse tipo de encontro do Trump com o Flávio Bolsonaro, tá? O Trump convidou o Flávio Bolsonaro, mas é lógico que a essa altura já acionaram o Joesley Batista. Joesley, conversa com o Trump, fala para não encontrar o Flávio não pode encontrar com o Flávio não, né? Aqui, ó, a movimentação é tratada dentro da pré-campanha presidencial do senador como uma tentativa de reforçar a associação internacional do Jair Bolsonaro ao trumpismo, para recuperar a iniciativa política após dias de turbulência. Como eu falei para vocês, eu não sei se isso partiu da campanha do Flávio ou se partiu do Trump, tá? Mas de qualquer forma é uma coisa positiva sim para mover o ciclo de notícias adiante, né? Segundo integrantes da campanha, a agenda estaria sendo articulada pelo secretário de Estado Marco Rubio, com participação do Eduardo Bolsonaro e outras coisas, né? O encontro, porém, ainda não aparece oficialmente confirmado pela Casa Branca, o que é normal, mas já teve o convite do Trump para o Flávio lá, tá? Nos bastidores do PL, aliados avaliam que uma eventual imagem de Flávio ao lado de Trump ajudaria o senador a reposicionar a campanha no momento que ele enfrenta pressão. Então, aqui, ó, a leitura dentro da campanha é que a aproximação com Trump serviria para contrapor a viagem feita pelo Lula. É verdade, né? Contrapõe a viagem feita pelo Lula. O pessoal do Globo falou que não, que tá vendo que o Lula é um líder que conversou com o Trump que queria livrar a cara do Wesley Batista, lá do Joesley Batista, lá nos Estados Unidos, né? Na verdade, o Trump que deu essa iniciativa toda no final das contas. Né? Porque, inevitavelmente, como eu falei, a estrutura da coisa não mudou. Vai o Flávio e o Lula para o segundo turno, e no segundo turno é a rejeição ao Lula que vai fazer a brincadeira acontecer, né? Aqui, o pessoal, o Igor Gadelha também tá chateadíssimo. Ai, tá doendo, Igor. Procura um médico, Igor. Procura um psicólogo que melhora. Aqui, mergulhado em uma crise de Marte. Após vir à tona sua relação com o Vorcaro, o Flávio viajará a Washington na próxima semana em um provável encontro com Trump, né? A reunião está prevista para acontecer na Casa Branca entre terça e quinta-feira, segundo apurou a coluna Auxiliares de Flávio, afirma que o convite para o encontro teria partido do governo norte-americano, o que faz todo sentido no mundo, né? O Trump quer ter relações com quem quer que seja que vai ganhar a próxima eleição brasileira, né? Autoexilado nos Estados Unidos há mais de um ano, autoexilado não, exilado, tá? Perseguido político, tá? Perseguido político Eduardo Bolsonaro ajudou a articular o encontro, assim como o secretário de Estado Marco Rubio,
E o Marco Rubio, lembra? O Marco Rubio é muito bom estar próximo do Flávio Bolsonaro, porque as coisas estão mudando lá nos Estados Unidos, tá? Até pouco tempo atrás, imaginava-se que o Vance seria o candidato republicano para as eleições ano que vem. Agora o Marco Rubio já está na frente, tá? E eu gosto muito do Marco Rubio. O Marco Rubio é pró-Ucrânia, é pró-Israel e é pró-América Latina, pró-direita na América Latina, contra o comunismo na América Latina. Cara, o Marco Rubio é o meu candidato dos sonhos para 2028. Tomara que seja ele mesmo, né? O Vance, eu tenho que confessar para vocês que eu não gosto dele, não. Entendo que tem muita gente aqui nos Estados Unidos que gosta do Vance, mas o Marco Rubio, para mim, é muito melhor, né? Bom, Flávio pretende usar o encontro para tentar ofuscar a crise de notícias. Não, não é isso. Esse encontro é muito mais importante que essa crise fabricada que já está sendo superada de qualquer forma agora, né? Como eu falei para vocês, é positivo esse encontro. Tem boas perspectivas disso aí. Vamos ver o que vai acontecer.